de jogo no Morumbi. 2 pro São Paulo. 0 pro time do Atlético. Pablo Maia fez no primeiro tempo a alegria da torcedor. Precisava realmente de um gol do Pablo Maia no jogo. São Paulo no segundo tempo marcou com Gonçalo Tapia. 2 pro São Paulo, 0. E a torcida tá feliz, Gabriel Sá. Exatamente, Fernando Camargo. Fim de jogo aqui no Morumbi. O São Paulo vence o Atlético Mineiro por 2-0. Mais uma vitória no Campeonato Brasileiro. E o São Paulo agora chega ao G5, né? De olho no G4. É o 5º colocado do campeonato. Eu tô muito, assim, aliviado com esse jogo e muito contente, que é a confirmação do que a gente vem falando. O São Paulo tem padrão, tem identidade, tem futebol, que é o mais importante, né? E aí, por óbvio, uma coisa puxa a outra, né? Quem tem padrão e tem identidade apresenta futebol, geralmente. E é um time que, de fato, empolga bastante, né? Em resumo, é mais uma vitória do São Paulo de Crespo, São Paulo coletivo. E isso é extrair leite de pedra, é extrair milkshake da pedra, como a gente brincou, né? Cara, esse segundo gol do São Paulo é pra ver e rever. É um São Paulo que inicia a jogada ali com o Luciano, dá um toque de calcanhar no Cedric Soares, ele chega bem ali, né? Fez uma baita partida e dá um cruzamento pro Tapia completar de peixinho, né? Parece que o São Paulo joga em ritmo de música, joga parecendo... É um gol que eu faço no FIFA de sexta-feira quando eu jogo, sabe? Então é um gol de videogame, né? E é um gol muito bonito do São Paulo que mostra a construção coletiva. Cara, de fato empolgante ver o São Paulo jogar. E, cara, não é aquela coisa do choque inicial, do começo do trabalho. Já faz um bom tempo que o São Paulo joga melhor, faz um bom tempo que o São Paulo tem padrão e tem uma identidade, né? Isso era o que o Crespo até comentava, que ia tentar devolver essa identidade do São Paulo. Missão cumprida, cara. Conseguiu devolver totalmente. Hoje é legal ver o São Paulo jogar. Hoje é bacana. Até hoje, né, menos aqui de 30 mil torcedores, mas hoje o São Paulino, ele vem pro estádio já sabendo que algo bom o espera, né? E que quando vier algo ruim, quando vier algo negativo, vai estar sempre apoiando, dando respaldo. É o mais importante. Mas a relação fica bacana quando você vê que o seu time entrega, que o seu time tem um fato novo, tem um fator diferente. E é esse o São Paulo que eu enxergo hoje. Como disse aqui o nosso amigo no chat, o Igor Tozzi, hoje eu durmo feliz. Acho que é essa sensação, assim, dorme tranquilo, dorme feliz que o São Paulo está em boas mãos aí de comissão técnica. Vou para a zona mista, enfim, para a coletiva, vem aí o nosso Ricardo Sênior com o nosso pós-jogo do AT. Ricardo Sênior. Palha assada, né? Mas estamos aí, fim de jogo aqui no Morumbi. 2-0 para São Paulo contra o Atlético Mineiro e eu creio que Tapia é capaz de fazer gol na seleção brasileira ainda, viu? Tem Chile e Brasil, né? Nas eliminatórias, vai saber, né? Quem sabe? Torço pelos São Paulinos. Mas é isso, vitória importantíssima do São Paulo. São Paulo, nesse momento, empata em pontos com o Botafogo e com o Mirassol na tabela do Campeonato Brasileiro, por mais que tenha mais jogos. São Paulo em 7º lugar nesse momento, em critério de desempate, escalando, subindo ali rumo ao G6, sempre ali perto da primeira página ali, perto dos ponteiros ali. É onde o São Paulo tem que estar e brigando por essa vaga na Libertadores por aí, embora eu acho que ela vai vir pela própria Libertadores, se Deus quiser. Mas vitória importantíssima do São Paulo. Antes de comentar algumas coisas e passar para o nosso pós-jogo também com o Léo e com o Matheus, só agradecendo, Fernandão, mais uma vez, vitória do São Paulo, boa narração com grandes gols. Queria até pedir desculpa, gente, a voz hoje não tá 100%, tava 64%, 65%, mas narrar 2 gols sempre é importante, agradecendo muito a nossa audiência, explodindo novamente aqui no AT, consolidando as transmissões, o pré-jogo, o pós-jogo, o nosso trabalho durante a semana. Sábado que vem tem jogo, semana vamos discutir bastante o São Paulo. Foi um prazer, uma alegria muito grande estar aqui, estar com a galera. Parabéns pelo trabalho mais uma vez, Ricardão, os números alcançados, o Gabriel vai conversar lá com a turma e bom trabalho daqui a pouco pro Léo e pro Matheus também. Tamo junto, brigadão. Show de bola, Fernandão, vamos que vamos. E a gente segue aqui, que daqui a pouquinho tem o pós-jogo, né? Pra você acompanhar conosco. Não vai embora não, viu? Tem muita coisa aqui ainda no Arquibancada Tricolor. Nesse pós-jogo, a gente vai dar as notas aí ao elenco do São Paulo. A gente vai ter aí a zona mista, né? Que o Gabriel só vai tentar colher alguns depoimentos dos jogadores aí dessa vitória de hoje. E também a coletiva de Hernan Crespo. E aí, claro, a resenha
com o Léo Valerro, com o Matheus Conceição, que está lá na quente Salvador, trazendo pra gente aí toda essa resenha de pós-jogo aí, viu? Bom, só para fazer um resumão aí dessa partida do São Paulo, né? O tricolor aí no início do jogo com algumas dificuldades de criação, mas era muito mais porque o time não estava acostumado a jogar nesse formato, com o Pablo Maia sendo um volantão ali de proteção na defesa e permitindo os avanços do Marcos Antônio e do Bobadilha. Marcos Antônio vinha fazendo uma partida muito boa, pisando na área, articulando as jogadas do São Paulo. Lamentavelmente ali ele sofre uma lesão, ele sente o posterior da coxa esquerda e ele mesmo põe a bola para fora ali, sai ali de maca, faz gelo ali, faz o tratamento. Tomara que não seja nada grave, que ele possa em breve estar de volta aí para o time do São Paulo, né? No meio ali do primeiro tempo, o São Paulo consegue abrir o placar com o Pablo Maia no momento onde o Atlético crescia mais no jogo, pressionava o time do São Paulo, subia a linha de marcação para tentar induzir a defesa do São Paulo aos erros, mas aí o time do São Paulo conseguiu, com esse gol, ganhar confiança e dominar um pouco mais no meio de campo. O Atlético sentiu um pouquinho, o São Paulo passou a atacar um pouco mais e poderia até ter aberto uma vantagem maior no primeiro tempo ainda com o Ferreirinha. Teve um lance que ele puxa ali um contra-ataque, a bola sobra livre para ele, ele acaba chutando ali, a bola passa pela lateral esquerda do goleiro Everson. O São Paulo teve algumas outras condições ali de poder ampliar esse placar no primeiro tempo, mas estava ali de bom tamanho, 1-0, uma vantagem para o segundo tempo. Na segunda etapa, a gente esperava o São Paulo um pouco mais agressivo. O São Paulo estava um pouco mais, digamos assim, morno, como dizia o nosso chat. O jogo meio morno, banho-maria, não estava conseguindo ali se impor, mas o São Paulo também não sofria muitos riscos. E aí ficou aquele jogo meio moroso, meio truncado no meio de campo, meio travado ali, né? Sem muitas atividades, sem muitos ataques do time do São Paulo ali. E aí, eis que o São Paulo consegue ali, depois, ser um pouco mais agressivo ali, conseguindo ali chegar a esse segundo gol numa bela jogada do time do São Paulo aí, ampliando e conseguindo consolidar essa vitória para a nossa escalada na tabela do Campeonato Brasileiro. Então, São Paulo conseguindo mais 3 pontos importantes, conseguindo chegar ali pertinho ali do G6, né, do Campeonato Brasileiro. E é isso, a gente torce muito aí para que o São Paulo consiga cada vez mais escalar, e a vitória importantíssima aí para o time do São Paulo. Queria fazer alguns destaques, né, o que não funcionou bem e o que funcionou muito bem. Eu acho que o time do São Paulo, ele sempre precisa ter, não que o Marcos Antônio fizesse uma má partida, muito longe disso, pelo amor de Deus, mas eu acho que assim, o São Paulo precisa ter um cara de referência no meio de campo. Ele precisa ter um cara ali que articule essas jogadas no meio de campo. Não dá para jogar sem essa peça. Por mais que o Marcos Antônio tenha feito bem esse papel, tenha feito bem muitas dessas jogadas, o São Paulo precisa ter essa referência ali. Então, isso não funcionou tão bem durante uma boa parte do primeiro tempo. O André Silva também até se esforçou, fez algumas tentativas importantes e tal, mas ele não conseguiu também desenvolver ali o jogo que a gente precisava no ataque. Então não foi também muito bem o André Silva. O Ferreirinha, por sua vez, também não estava meio discreto no jogo, não teve aquelas jogadas que a gente esperava muito dele, que a gente conhece muito dele também, né? Então não foi tão bem ali o Ferreirinha, foi um pouco mais discreto nessa partida. Então acho que esses foram os pontos que foram talvez ruins aí do time do São Paulo. Precisa ter essa articulação no meio de campo. A defesa do São Paulo também deu umas vaciladas na saída de bola. No comecinho com o Sabino, depois ele se acomodou melhor no jogo, se posicionou melhor, e depois com o Alan Franco ali pelo meio da zaga também, o São Paulo deu algumas vaciladas. Mas fora isso, não teve assim erros graves, não teve erros assim clamorosos que você fala assim, puta, o São Paulo jogou mal. Não jogou mal, né? São pontos de atenção. Isso é o que eu acho que não funcionou. E aí, do que eu acho que funcionou muito bem? O lado direito do time do São Paulo. O Ferrarese, no lado direito da defesa, ele é um cara muito bom e ele funciona quase como um líbero antigo, né? Ele consegue sair bem para o jogo, ele dá umas arrancadas muito interessantes ali e ele suportou e apoiou muito bem as subidas do Cédric.
que hoje estava como um verdadeiro ala que a gente espera, né, no lado direito, subindo, apoiando o ataque. Um primeiro tempo um pouquinho mais discreto do Cedric, mas no segundo tempo apoiou demais. Foi um leão aqui em várias jogadas ali que eram dadas como perdidas. O Cedric conseguindo recuperar, salvando e armando boas jogadas do time do São Paulo, né? Então, acho que funcionou muito bem esse lado direito aí do time do São Paulo. A gente tem condições de, agora com o Mailton também, ver como é que vai ser essa chegada dele, fazer uma sombra para o próprio Cedric Soares também, porque isso é importante. Os jogadores precisam ter ali uma sombra para não se acomodarem ou saberem ali que precisam estar atentos o tempo inteiro, né? Então, muito importante. A gente vai comentar muito mais disso aí com o Léo e com o Matheus. Então, o que eu já peço para vocês aí? 6.500 pessoas que estão conosco, não saia daí. Você quer ver a coletiva do Crespo? Fica aqui. A gente vai mostrar a coletiva para você. A gente vai ter a zona mista com alguns jogadores, né, que falam com a arquibancada ali na zona mista. E vai ter as notas que também o nosso elenco vai distribuir aí para vocês também. E você pode dar as notas no nosso site também, arquitricolor.com. Então faz o seguinte, fica aí, tá? Não saia daí. Eu vou passar a bola agora lá pro Léo e pro Matheus no Arquibancada Tricolor, seguindo esse pós-jogo que ainda vai longe, viu? Você acha que você vai dormir cedo? Não vai não. Fica aí com a gente, que a gente tem muito mais aí. Eu me despeço aqui do Morumbis. Tá frio pra caramba, tô com fome, mas vou comemorar muito essa vitória do São Paulo. E fica aí na programação do Arquibancada. Em 10 segundinhos a gente já faz 5 segundos aqui, a gente já faz a transição pro Léo e pro Matheus, beleza? Saudações tricolores, deixa o seu like, inscreva-se. A gente tem muita programação pra você aí. Fica aqui no Arquibancada o dia inteiro maratonando.